Bom, tem mais uma coisa que eu queria falar com vocês que para algumas pessoas vai parecer a mais completa loucura ou não vai fazer o menor sentido, mas eu acredito que faz todo sentido. E eu não estou sozinho nisso, também tem outras pessoas que acham que isso faz sentido também. É o seguinte, sobre a minha visão do tarô, é uma visão schellingiana. E eu acho muito importante explicar um pouquinho, conversar um pouquinho com vocês sobre o que seria uma visão schellingiana do tarô. Porque é importante trazer essa questão, eu acho importante, porque senão às vezes as pessoas não entendem onde eu estou querendo chegar, né? Ou não tenham noção do que realmente eu estou falando, né? O que realmente, qual é o tipo de discussão a respeito do tarô e da astrologia que eu quero trazer aqui para a internet, para o YouTube, né? Para elevar o nível dessa reflexão no Brasil, né? Que eu acho que ainda está precisando um pouco de filosofia, principalmente filosofia alemã, idealismo alemão, romantismo alemão, Kant, Fichte, Schelling, Hegel. Mas vamos lá. É o seguinte, eu não estudo tarô há muito tempo, né? Assim, como eu estou estudando agora, né? Eu fui primeiro da astrologia, né? E aí depois de um tempo foi que eu fui para o tarô. E aí o que acontece? O tarô, ele tem várias visões, várias abordagens, né? E eu fui introduzido pela linha do Eliphas Levi, ali, do rosacrucianismo, do hermetismo, essa coisa toda. Estou até hoje nessa linha, né? Apesar de eu perceber que essa linha hoje em dia deve ser compreendida como uma gnose, né? Não como uma relação historicamente de fato entre a Cabala e o tarô, entre o Egito e o tarô, mas como uma gnose. E tem um vídeo que eu falo sobre isso aqui, exatamente sobre isso. E aí o que acontece? Como eu fiz um mestrado em Kant e gosto muito do romantismo alemão, do idealismo alemão, pretendo fazer um doutorado em Schelling, gosto de Novalis, gosto das raízes místicas do idealismo alemão, ali em Jacob Boehme. Então, eu trago algumas reflexões, algumas questões, algumas intuições, vamos dizer assim, desse período da filosofia que é uma reflexão profunda sobre a metafísica. Inevitavelmente eu trago essas questões para o tarô, né? E aí eu traço mais ou menos o que seria uma visão schellingiana do tarô. E aí eu queria conversar um pouquinho aqui sobre mais ou menos o que seria, né? De uma forma bem simples, né? Da forma mais didática possível. Me perdoe se ficar alguma coisa ainda obscura, mas é porque a obscuridade do próprio tema, assim, a complexidade, não é a obscuridade, desculpa, mas a complexidade do próprio tema pode ser que deixe alguma lacuna. Mas vamos lá, né? Eu vou fazer essa tentativa, até beber um copo com água, porque para a gente, né, fazer esse debate, essa conversa aqui, né? Bom, eu digo que tem a galera que vai achar que é uma loucura porque alguns schellingianos, né? Porque tinha passado aqui um trato. Isso que eu estou dizendo é o seguinte, uma visão schellingiana do tarô, a princípio, vamos deixar isso claro, Schelling nunca falou sobre tarô, né? Até onde eu sei, ele nunca falou sobre tarô. Mas ele falou sobre religião, ele falou sobre mitologia, ele falou sobre arte. E é interessante trazer algumas reflexões, né, dele para aqui, para a questão do tarô, né? Aí eu faço essa ponte, vamos dizer assim. E o que mais ou menos seria, né? Seria o seguinte, o fenômeno da religião, ele talvez tenha a chave fundamental da natureza humana. Então, se você tem essa crença, você tem esse ponto de partida, então você pode entender o Schelling e entender o que seria uma visão schellingiana do tarô. Ou seja, a religião, os mitos, o esoterismo, o misticismo, todos esses fenômenos que acontecem do âmbito religioso, eles podem estar trazendo chaves fundamentais sobre a natureza humana, mas não só sobre a natureza humana, mas sobre a consciência, né? Como o processo da consciência se desdobra na natureza, né? Porque nós temos a natureza, ponto filosófico, claro, né? Nós temos a natureza, e nós temos aqui a subjetividade, a consciência, né? Acontecendo no ser humano, e essa natureza,
ela precisa ser explicada de alguma maneira que dentro dela caiba a ideia de que vai haver seres autoconscientes, seres com consciência, seres humanos, né? Ou seja, não é qualquer explicação mecanicista que esgota o sentido da natureza. Não sai falar da natureza, você tem que dizer que, olha, essa natureza era capaz de esculpir a subjetividade, né? Parir a subjetividade. E aí a religião, os mitos, né? Seria, vamos dizer assim, o ancestral da razão, dessa razão filosófica, que pode estar trazendo chaves sobre o sentido da natureza humana, sua relação com a totalidade, sua relação com a natureza, né? Ou seja, com Deus, com a natureza e consigo mesmo, né? Então, essa é, vamos dizer assim, uma hipótese filosófica, especulativa, né? Que o Schelling, de alguma forma, desenvolve, né? E que, se você trouxer para o tarô, né? Que o tarô como o quê? O tarô como uma expressão, né? De imagens primordiais, né? Ou seja, expressão vamos dizer, de uma mística, né? De uma coisa esotérica. O que acontece? Acontece o seguinte, que nós aqui, seres humanos, e a própria filosofia e a própria religião, elas trazem o quê? Elas tentam trazer uma resposta sobre o mal, sobre o sofrimento. Em última instância, sobre a finitude. Ou seja, porque nós, né, nossa consciência, de alguma forma é separada do absoluto, porque ela não é o absoluto, porque senão não teríamos autoconsciência. Então, esse estado de finitude, esse estado de queda, né, é um tema comum às religiões e é comum à filosofia. Ou seja, a filosofia vai chamar isso de finitude. Ou seja, o que nos instiga a filosofar é procurar o sentido para o sofrimento, é procurar um sentido para a finitude. É porque nós não somos o absoluto. O Schelling usa um termo interessante, é o exílio do absoluto, né? E aí o que acontece? Então, essa queda, a religião também fala de uma queda, a filosofia também vai falar ao seu modo. Ambas mudam no método, né? Mas elas estão falando sobre essa coisa do espírito, né? Ou seja, o espírito aqui enquanto a alma em ascensão, né? Ou seja, não o espírito como substância, mas o espírito como a própria trajetória da alma, né? E aí o que acontece? Nessa queda, quem vai levantar, né, o homem da queda originária vai ser a Divina Sofia, a Divina Sabedoria. No cristianismo, Jesus Cristo. Na filosofia do romantismo alemão, ali do Schelling, seria a arte, né, o poeta, o filósofo, né, ou seja, uma filosofia poética, uma poesia filosófica, né, ou seja, o tarô, ele seria, nessa perspectiva, o quê? Ele seria essa poesia do mundo, né? Por isso uma poesia hermética, né? O hermetismo enquanto religião do próprio mundo, da própria natureza, que traduz essa intuição fundamental, que quando a nossa consciência estava ligada à natureza no absoluto, então para a gente retornar, né? Ou seja, o caminho do retorno, né? Caminho de queda e o retorno, né? Então, no neoplatonismo, esse retorno era feito a partir das virtudes, da contemplação. No cristianismo, a partir da figura do Cristo, né? Num cristianismo mais esotérico, a partir de Cristo, mas também a partir de Sofia, a sabedoria, né? Essa gnose do mundo, né? Essa visão da Merkabah, né? Como dizia o Gershom Scholem, dizia que essa visão da Cabala e da Merkabah era a gnose judaica. Então, gnose enquanto a faculdade de despertar uma intuição que tem dentro da gente, que vai contar como era a história de quando a gente estava unido com a natureza, de quando a gente se separou e de quando a gente vai retornar a essa natureza divina. Então, o tarô, ele é o livro, a doutrina, que ensinaria, de um ponto de vista esotérico, ou seja, do ponto de vista da narração da iniciação, né, do ponto de vista da ascensão e queda da alma, né, ou seja, transcende as religiões isso, né? Então, o tarô, por isso que ele é o livro de Thoth. Então, ou seja, o tarô, ele pode ser visto como um elemento que está ali na história da humanidade, que surge ali na história da humanidade, e que pode, vamos dizer assim, conter as chaves da questão fundamental da finitude, que qual é? É a questão da dualidade do bem e do mal. Ou seja, é a questão de como esse jogo opera. Ou seja, como a gente sai das trevas para a luz. Como a gente pode estar no estado de ignorância, no estado de esquecimento de Deus, em um estado de pura contemplação, puro êxtase e pura união. Como é isso? Como fazer essa transmutação? Né? Ou seja, a chave do bem e a chave do mal.
né? Ou seja, os Elohims no Gênesis diz, né? Agora o homem é um de nós, porque ele é conhecedor do bem e do mal. Né? O Jacob Boehme diz, olha, os teólogos proíbem essa especulação a respeito do engendramento de Deus, né? Porque eles não querem fazer com que o ser humano conheça as suas raízes na obscuridade, né? E aí eles fazem o jogo do demônio, né? Porque continuam constituindo essa ignorância, né? Falam só da luz, da luz, da luz, mas não querem ver, né? Vamos dizer assim, o lado mais profundo, mais obscuro, né? Da natureza humana. Entendem? Por isso que o tarô está atravessado por uma dualidade, né? Por isso que, por exemplo, o arcano do carro, né, pode significar autoconfiança, mas como também pode significar soberba. Então, o jogo dessa dualidade, né, como a gente consegue transcender, dominar essa dualidade, tendo compreensão do consciente e do inconsciente, né, a ponte na psicanálise, né, ou seja, a alquimia filosófica, né, então, o casamento do Sol e da Lua. Né. Então, uma visão schelliana do tarô é uma visão que vê o tarô como, vamos dizer assim, um artefato histórico que está contando sobre o processo de como a alma, né, ou a consciência, ela se reencontra com o absoluto, né? Quais são os desafios que a dualidade, né, vai colocar para que essa pessoa faça esse caminho de beatitude, de retorno, comunhão mística com a totalidade, com o sagrado, enfim, com a sua própria alma, né? O caminho do espírito, né? O espírito é uma trajetória, o tempo, né? A narrativa, o tarô, né? Tem uma narrativa. O espírito é tempo, temporalidade, né? Então, o tarô é um artefato histórico que tem uma hipótese, que essa hipótese foi desenvolvida pelos ocultistas do século XIX, né? Tentando associar com a cabala, né? E tal, e que, por mais que não tenha uma consistência histórica, factual, né? O Egito, a cabala e o tarô, no entanto, não deixa de ser válido enquanto uma gnosis, né? Enquanto uma gnosis, né? Que pode ter a sua exposição filosófica quando você vai lá para o Schelling, né? Então, assim, Schelling, não sei se, eu acho que ele não conheceu o tarô, mas se ele conhecesse o tarô, talvez, né? Ele poderia, né? Tem alguma relação, se bem que ele conheceu, ele que leu Saint-Martin, né? Parece que Saint-Martin já tinha essa questão com o tarô. Mas enfim, isso aí é uma pesquisa específica que eu ainda preciso fazer. Então essa é a visão schelliana do tarô, né? Uma visão metafísica, né? Uma visão que olha o tarô como o livro da sabedoria, que faz a reintegração de todos os seres, né? Como lá diz no martinismo. Né? Então, o caminho da reintegração de todos os seres está no tarô. Né? Então, o tarô hermético, o tarô cabalístico, o tarô iniciático é o tarô nessa perspectiva. Entenderam? É nesse sentido. Então, se estiver vindo pelo YouTube, dá o like e até a nossa próxima reflexão. Valeu, galera!